E a gente já sabe, né, Cláudio? Já contamos aqui para o nosso ouvinte que o Douglas Santucci veio do Paraná e cobriu durante todo esse tempo a Operação Lava Jato. E olha, caiu como uma luva a presença do Douglas hoje, porque a gente vai começar o Jornal Gente falando a respeito da mudança no comando da Operação Lava Jato. E mais do que a troca de uma pessoa por outra, de um nome por outro, de uma personalidade por outra, tem coisas que a gente precisa aqui levar ao nosso ouvinte, que são as seguintes. A Lava Jato estruturou melhor o Brasil para o combate à corrupção ou ela se encastelou nela mesma, se colocou ali numa posição de muita relevância e não conseguiu fazer com que essa, digamos, expertise fosse espalhada? De fato, a forma de atuar da Lava Jato foi a melhor no combate à corrupção? A operação também teve ali a preocupação com o que viria depois dela, com as consequências da Operação Lava Jato? Isso tudo é colocado em pauta agora, quando a gente tem Deltan Dallagnol, o símbolo da Operação Lava Jato, o procurador-chefe, aquele que se colocou ali, por exemplo, no PowerPoint envolvendo o ex-presidente Lula, que, aliás, o Douglas Santucci estava lá naquele dia, viu, Cláudio? Foi testemunho ocular da história e trouxe tudo pra gente aqui também na Rádio Bandeirantes. São essas as questões que se colocam. O novo coordenador da Operação Lava Jato será o Procurador da República, Alessandro José Fernandes de Oliveira. Ele disse que quer acabar com o maniqueísmo que muitas vezes cercou a operação. Deltan Dallagnol, na despedida, gravou um vídeo, publicou nas redes sociais, explicando os motivos da saída dele. Se você apoia a Lava Jato, continue a apoiar. A operação vai continuar fazendo o seu trabalho, vai continuar firme, mas decisões que estão sendo tomadas e serão tomadas em Brasília afetarão os seus trabalhos. A Força Tarefa tem muito para fazer e ela precisa do seu suporte. Nessa decisão que eu tomei, eu tive o apoio dos meus colegas e quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, um procurador competente e colaborador da Lava Jato. Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da República que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba. Eu vou priorizar minha família nesse momento, mas eu seguirei lutando contra a corrupção como procurador e como cidadão. Pois é, Deltan Dallagnol citou a filhinha dele, que nesse momento aqui estaria necessitando de mais atenção dos pais por uma questão de saúde. Ela parou de falar algumas palavras que ela já falava, ela deixou de olhar pra gente quando é chamada, passou a parar de olhar nos nossos rostos e nos nossos olhos. Os médicos já levantaram algumas suspeitas e a nossa filhinha está passando por uma série de exames e acompanhamentos para um diagnóstico que ainda vai demorar 9 semanas. Contudo, nós recebemos a recomendação de uma série de especialistas de implementar imediatamente uma série de terapias e de tratamentos que vão exigir uma dedicação muito intensa nossa como pais, e isso não pode esperar. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para minha família. Bem, e também ontem à noite foi tomada a decisão pelo Ministério Público, não pelo procurador, mas por uma subprocuradora, de prorrogação da Operação Lava Jato por mais um ano. Cláudio Humberto, Douglas Santucci, como é que vocês viram essa mudança no comando da Lava Jato e o que isso sinaliza em relação ao que a operação representou e até onde ela vai, né, Cláudio? O Douglas vai dar detalhes sobre o funcionamento, sobre quem são essas pessoas, né? Sobretudo o substituto de Deltan Dallagnol, mas você vê que fazem sentido algumas críticas que foram feitas ou têm sido feitas ao pessoal da Lava Jato. Eles se comportam como se fossem um órgão à parte, que não fizessem parte, que não integrasse o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal. Você vê que foi o próprio Dallagnol quem anunciou o seu substituto, né? Quando, na verdade, essa não é uma tarefa dele. O substituto, enfim, quem designa o substituto é o superior hierárquico do procurador, né? E, no entanto, foi ele que anunciou. Ele também deu lá a estocadazinha dele nesse pronunciamento, dizendo que decisões em Brasília podem afetar a Lava Jato, etc. Eu acho que o grande desafio, é claro que todos queremos que o combate à corrupção permaneça, como sempre, né, implacável, nesse tom mesmo que a Lava Jato adotou.
Mas isso aí é uma operação, isso tem que ter fim algum dia, né? E, além do mais, o combate à corrupção não pode ficar restrito à força-tarefa da Lava Jato. Essa é uma tarefa de todo o Ministério Público, de toda a polícia e todas as polícias, né? Todo mundo tem que estar muito imbuído desse propósito e portanto, mas sem perder de vista os ensinamentos, as lições, as experiências que a Lava Jato nos deu e os exemplos, sobretudo, do combate à corrupção. Eu acho que isso não vai ficar assim, terá desdobramentos. Eu tenho a impressão que há uma figura aí que não foi considerada em todo esse processo, que é o chefe de todos eles, que é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É ele quem manda, é ele quem designa, é ele quem determina, né? O que a gente vê ali é uma tentativa de subordinados de impor, de criar fatos consumados, né? Seja na substituição do Deltan Dallagnol, seja na prorrogação da Operação Lava Jato. Cláudio, exatamente. A saída de Deltan Dallagnol, após inclusive diversas brigas, né, judiciais, pedidos de afastamento e diversos fatos aí envolvendo a Lava Jato, mostra que não dá para dizer que é esperada, né? E inclusive foi alegado aí um problema de saúde em relação à filha, mas é um desgaste natural da Operação Lava Jato e talvez justamente por essa insistência em existir, né? A força-tarefa não deve ser eterna. Ela foi, sim, essencial. Se não tivesse uma força-tarefa, ou seja, mais de 20 procuradores da República dedicados a um esquema de corrupção, a investigar um esquema de corrupção de forma objetiva, né, concentrada ali com foco, realmente essas investigações não sairiam, porque é um esquema que, depois de descoberto, pode parecer fácil, né, com centenas de pessoas colaborando, dezenas de delatores, mas exige aí realmente muito trabalho a cada busca e apreensão. São mais aí de 70 fases. Imagina HDs, arquivos, documentos. Então, uma força-tarefa necessária, porém, quem sabe, essa esticada ano a ano, sem colocar um ponto final na força-tarefa, pode ter sido realmente muito desgastante, não só para a imagem de Deltan Dallagnol, com a insistência de ficar na coordenação e da manutenção desse trabalho, mas também, né, de toda a equipe. Agora, o procurador da República, o Alessandro José Fernandes de Oliveira, ele não atuava diretamente, mas colaborava já com a força-tarefa da Lava Jato, considerado bastante discreto, né? Apesar de que Deltan Dallagnol também era discreto no início da Lava Jato, antes da Operação Lava Jato, mas o substituto dele, por enquanto, é considerado então bastante discreto e já chegou a atuar inclusive na negociação de alguns acordos de colaboração premiada em relação à operação. Então o assunto e o modo de operação aí não lhe causa estranheza. Não dá para dizer que é uma peça de fora que está sendo encaixada, não. Já era um colaborador da Força Tarefa e agora está sendo incluído à equipe, o que chama atenção até, né? Imaginava que seria colocada aí alguma peça muito mais fora daquele círculo para tentar enxergar o que ainda estão fazendo lá dentro. Mas não, colocaram uma peça ali que pode ser considerada até alinhada. É verdade, tem ouvintes aqui dizendo o seguinte: puxa, é triste que a Operação Lava Jato tenha acabado. E não foi isso que aconteceu, não é? Eu acho que o quanto representou Deltan Dallagnol à frente, ele se colocou ali como um Dom Quixote, não é? Numa postura ali que muitas vezes também foi alvo de críticas, porque não é essa exatamente a função de um procurador da República, não é? Mas, como isso foi muito emblemático, pode ficar na cabeça do nosso ouvinte que a operação acabou e não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, ela foi prorrogada por 1 ano. E aí, perguntas que a gente tem que fazer. Uma operação como essa, e o Douglas sabe muito bem disso, consome material humano e consome também recurso público, não é, Douglas? Por que não se cria dentro do Ministério Público, de fato, e como é a proposta que já foi apresentada pelo procurador Augusto Aras, mas que enfrenta a resistência dentro do Ministério Público, um órgão que consiga trabalhar a corrupção no Brasil como um todo? Porque apenas um instrumento restrito a um estado e com um objeto de investigação que começou pela Petrobras, depois se expandiu, mas uma hora vai acabar porque teve ali um fato
nascedouro da operação, que foi a corrupção na Petrobras. Uma hora isso vai acabar. É só essa a corrupção que tem no Brasil? É só essa a instituição dentro do Ministério Público, e isso está errado, porque não pode haver nada dentro do Ministério Público mais forte do que o próprio Ministério Público, mas é só essa que merece atenção, carinho, recurso, condição de trabalho. Então acho que é essa a discussão que se coloca. A importância histórica da Lava Jato é inegável, incontestável, teve consequências, muitas boas. É muito bom você ver um corrupto ser preso, gente grande, empresário, cara que era intocado, gente que ali, de fato, teve gente que ficou muito tempo presa na cadeia, teve gente que fez acordo em devolver o dinheiro, recurso voltou para os cofres públicos, isso tudo é inegável. Mas qual é o passo a partir de agora, né? A gente vai continuar ali agarrado a esse modelo para sempre? E isso que me parece que ainda não houve uma solução. Não houve uma solução porque pessoas gostaram de se encastelar nesse modelo, porque ele também deu notoriedade, deu poder, e que esse ser humano não gosta de tudo isso, né, Cláudio Humberto? Eu acho que é isso, exatamente isso. O problema é que esse pessoal, os procuradores da Força Tarefa em Curitiba, que são brasileiros da melhor qualidade, são pessoas íntegras, pessoas sinceramente dedicadas no combate à corrupção, etc. Mas eles perceberam, e Dallagnol, sobretudo pela ação do Dallagnol, eles perceberam que que cresceram muito politicamente, né? Politicamente eu não falo do ponto de vista eleitoral, eu falo do ponto de vista de poder, né? Do exercício do poder. Influência. Eles perceberam que a Força-Tarefa da Lava Jato ficou ali tão ou mais importante do que a própria Procuradoria-Geral da República. Eles começaram a ficar equivalentes ali em força. Eles passaram a desafiar a PGR, como que eles mexa conosco para ver o que é que acontece, né? O Brasil vai se levantar em protestos, etc. e tal. Então acho que essa atitude desafiadora permanente em relação a Lava Jato não se estabeleceu na época de Raquel Dodge pelo próprio estilo dela, suave. Ela é muito firme, mas era uma mulher muito suave, muito cuidadosa no trato com as pessoas. O atual procurador não é exatamente do tipo de levar desaforo para casa. Ele também não busca briga, mas ele também não vai abrir mão de um milímetro da sua autoridade. Então, acho que houve ali um momento em que a Força-Tarefa exorbitou das suas atribuições, né? Aquele episódio dos recursos, né, da indenização paga pela Petrobras para que a Lava Jato administrasse 2,5 bilhões de reais, aquilo foi estranhíssimo e não tem nada a ver com honestidade. Aquilo ali não era dinheiro para o bolso dos procuradores, muito pelo contrário, mas assim, não está entre as tarefas do Ministério Público administrar fundos de investimento seja no que for, né? Ainda que fossem programas de combate à corrupção, etc. e tal. Mas não está, isto aí não está entre as atribuições do MPF. Portanto, foi uma extrapolação de atribuições. Tem uma série de problemas decorrentes exatamente dessa, né? Os caras se sentiram ali os reis da cocada preta e por isso acabaram cometendo alguns erros, mas os acertos foram muito maiores, né? O que a gente quer, na medida exatamente das preocupações externadas agora pela Thaís, o que a gente espera é que esse exemplo da Lava Jato, a Lava Jato continua, foi prorrogada por mais um ano, mas assim, o mais importante é que o que foi feito até agora sirva de exemplo para todos os outros brasileiros que se empenham tanto em combater a corrupção. É preciso que as pessoas saibam que procuradores como Deltan Dallagnol, corajosos, empenhados, comprometidos com a corrupção, existem em todos os estados brasileiros. Juízes como foi Sérgio Moro, implacável com esses ladrões, em cada estado tem vários juízes federais, eu só estou falando dos federais, porque também juízes estaduais também da melhor qualidade, gente íntegra, decente, que está ali para fazer justiça mesmo e para ser implacável contra quem comete erros e crimes como crimes de corrupção. Portanto, assim, ninguém deve achar que a saída do Deltan Dallagnol ou no futuro imediato, daqui a um tempo, o fim da Lava Jato, da Força-Tarefa da Lava Jato, vai significar o fim do combate à corrupção. Muito pelo contrário. 11 999 048756
O ouvinte da Rádio Bandeirantes também participa aqui do Jornal Gente com a sua opinião sobre os assuntos que a gente coloca em pauta. Bom dia, Thaís, Cláudio, Douglas, Célia da Praia Grande. É óbvio que há uma fogueira das vaidades ardendo, né, na Lava Jato, na Força Tarefa, mas não podemos deixar de elogiar o trabalho que foi feito. Fora essas vaidades absurdas, o trabalho foi muito importante. Contamos com a continuidade. Beijo grande a todos. Tchau, tchau. Olá, pessoal da Bandeirantes, bom dia. Bom, a Lava Jato, ela foi o divisor de água do processo de combate à corrupção em nosso país. Se cometeu excesso contra bandidos, contra corruptos, contra ladrões. E daí? Grande abraço para vocês, Cláudio Humberto, sou seu fã. Vitória da Conquista, Bahia, Adalberto Brito. Deixa eu mandar aqui um salve pro Adalberto Brito, mas dizer que eu não concordo com você, viu, Adalberto, com todo o respeito. Porque quando o sistema judiciário comete excessos, isso pode se voltar contra a gente. E mais do que isso, se a gente lembrar, por exemplo, que há agora no Supremo Tribunal Federal em pauta um pedido de suspeição do juiz Sérgio Moro nos casos que envolvem o ex-presidente Lula. Isso está na mão da segunda turma. O ministro Gilmar Mendes diz que não vai colocar isso em pauta antes da volta de Celso de Mello. Porém, isso está ali na gaveta e pode voltar. Então, quando a gente coloca ali uma operação que em alguns momentos pode ter extrapolado, e é claro que defesas bem estruturadas, como a do ex-presidente Lula, pegam esses argumentos e levam ali até as últimas consequências, isso pode, em última análise, significar uma volta atrás de toda a operação. Então, esse tipo de argumento, por mais que pareça ali uma coisa quase que justiceira, na prática tem consequências ruins também, né? E acho que só consequências ruins. Tem consequências contra a própria operação, né? Que acaba... Agora, se bem que as decisões da segunda turma não tem muito a ver com o caráter jurídico da discussão. São decisões claramente políticas, né? A segunda turma pega leve com qualquer autoridade, qualquer político com reputação em chamas. A gente viu isso esta semana. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, a segunda turma perpetra uma presepada, né? Esta semana simplesmente trancou a investigação contra o ministro Vital do Rego do Tribunal de Contas da União. Assim, impediu a investigação, que tranque o processo, que não pode-se até discutir, mas trancar a investigação, impedir que ele seja investigado, né, é um pouco demais. Uma das lições que a Lava Jato deixa, não acabou, mas que deixa nesse período é o seguinte: o Deltan Dallagnol rodou o país atrás de assinatura no projeto anticorrupção. Moro chegou a virar ministro da Justiça. E o que se mudou efetivamente em relação ao combate à corrupção? Isso se tratando de leis, né? Nada. Ou seja, é somente o eleitor que tem o poder, inclusive nesse ano. Porque se depender de quem está, né, no comando hoje em dia, é muito difícil fazer qualquer alteração em relação a essas leis. Então se tentou de todos os caminhos, né? A Lava Jato fez o trabalho de investigação, o Moro ali de análise dos processos, mas tentaram mudar a lei, mudar a legislação, O Moro chegou a virar ministro e não conseguiu aprovar esse projeto anticorrupção. Então é isso que realmente chama a atenção. A principal arma, não tem que terceirizar para a justiça, a principal arma está no dedo do eleitor, inclusive nesse ano.